Hoje eu vou te mostrar que você pode sim começar um negócio sem ter dinheiro. E essa história mexeu muito comigo, porque é uma pessoa que usou a sua mesada, que era muito limitada, e realmente hoje tem uma marca muito forte no nosso estado, inclusive nacionalmente também. Hoje eu quero te mostrar a história de uma convidada que tem feito a diferença aqui na nossa capital. Mas antes, claro que eu quero que você curta aí o nosso episódio e também mande para as pessoas, porque o Vem Cá Podcast, ele está aqui para te trazer casos reais, a vida real na prática de quem decidiu empreender e, claro, também entende a importância da gestão. Hoje eu estou com ela e certamente você que está me assistindo já ouviu falar do Instagram que tem ela por trás de todo o negócio. Tainã, do Pra Onde Vamos Hoje. Seja muito bem-vinda, Tainã. É um prazer imenso recebê-la aqui no Vem Cá Podcast. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Eu fiquei, assim, muito admirada, porque antes de conhecê-la pessoalmente, eu já via o seu Instagram. E eu sempre gostava de acompanhar e ver ali as novidades. E me fala um pouco como foi que surgiu o Pra Onde Vamos Hoje. Ele surgiu há 10 anos atrás, quando eu ainda era estagiária. Antes de ser estagiária, eu era estudante ainda, de uma forma despretensiosa. Não esperava que ele fosse tomar toda essa proporção, né? Eu tinha uma mesada de R$ 100 por mês, era bastante limitado. Então, a minha única alternativa era procurar opções de lazer. Teresina é mais voltado para a gastronomia, mas na época eu gostava bastante de ir para a livraria, para esses lugares assim. Por isso que veio o nome Pra Onde Vamos Hoje. Ele não era limitado somente à comida, mas acabou se tornando, porque casal, né, sempre sai para comer. E aí a gente procurava as promoções, os lugares que a gente podia ir. E como eu não tinha nenhuma experiência com restaurante ou com outros lugares, tudo para mim era novo, tudo para mim era fantástico, né? E aí eu colocava a minha essência ali, a minha percepção de olhar pela primeira vez, de chegar aos lugares e ficar fascinada. Não só com a comida, mas também com toda aquela experiência. Então, Pra Onde Vamos Hoje surgiu de uma forma bem despretensiosa. É, algo pessoal de recordações. Ah, que interessante. E como foi que você percebeu que isso se tornaria um negócio, que isso estava se tornando um negócio? No início, eu ia como consumidora normal e fiz esse investimento. Eu nem gosto de chamar de investimento porque era uma coisa muito particular, né? Mas eu vi que se tornava... A minha dor também era dor de outras pessoas que gostavam de sair, mas também tinha essa limitação em relação ao dinheiro. Então, em busca de promoções e das melhores experiências, as pessoas começaram a seguir o Pra Onde Vamos Hoje. Na primeira semana só tinha 100 seguidores. No primeiro mês tinha 3.000 seguidores. Isso em 2015. Então, era uma grande coisa para mim, principalmente que eu não tinha, né, essa pretensão. E, respondendo a sua pergunta, eu vi que se tornou algo mais profissional quando os lugares começaram a me chamar. Eles perguntaram, quanto é que você cobra para vir aqui? Eu digo, mas não sei o que eu tenho que pagar, você vai me pagar para eu comer? Vai. Era até estranho, né? Estranho, né? Naquela época causou um certo estranhamento, mas foi assim que começou. As empresas começaram a me chamar, elas viram o potencial e começaram a investir. E eu percebo também que tem muitas pessoas que ficam com vergonha de cobrar. Você teve essa fase de ficar com vergonha de cobrar, porque era um negócio ali meio que amador, era como se fosse um hobby, né? Foi surgindo de forma despretensiosa. E aí as pessoas começaram a pedir um orçamento. Como é que você começou a precificar isso? Agora eu tô com vergonha de você, porque o que eu vou lhe dizer agora... De 2015 até de 2016, né? Que foi de junho de 2016 que eles começaram a querer me pagar. Até 2019, na pandemia, eu não aparecia porque eu tinha muita vergonha. Sim. Mas eu não queria abrir mão também da minha liberdade de criticar, de dizer o que eu achava realmente das coisas. E eu também tinha essa vergonha de cobrar porque eu não tinha essa noção. Até hoje eu acho que eu não tenho essa noção do meu alcance. Entendeu? Eu sempre fui muito honesta, eu não sabia se ia trazer retorno. Então, eu cobrava R$ 45. Para poder fazer uma postagem na época. Até 2019, agora, até a pandemia. Sim. Eu cobrei esse valor porque eu achava que era só um hobby. Eu achava que não tinha valor. Eu não conseguia agregar valor ao meu trabalho. Eu não conseguia ver, sabe? Esse meu valor. Não Nossa, só financeiramente falando, mas também...
olha só, né, como é interessante, porque eu lembro que eu via o seu Instagram e acredito que muitas outras pessoas percebiam um valor imenso nele. E quem está por trás termina tendo, às vezes, algumas limitações de vergonha de cobrar, de ficar ali com o pensamento. Quem é que vai te pagar por isso? Só para você ir lá mostrar uma comida, mostrar um local. Mas quem está vendo, por exemplo, no meu caso, eu achava super interessante. Eu já vi a sua marca de forma muito valiosa, mesmo sem conhecer e sem ter usado. Tanto que muitas vezes eu pensava assim, como eu posso usar o Para Onde Vamos Hoje no meu negócio? E isso eu acredito que muitos empresários, eles veem em você uma grande oportunidade de divulgar a sua marca. Eu gosto muito de dizer que o Para Onde Vamos Hoje ele se tornou uma vitrine digital. Porque o influenciador ele não é um vendedor, né? Ele, na verdade, ele é uma vitrine que aproxima, né? Faz essa ponte entre um empresário e um consumidor. Eu acho isso muito legal, porque nessa vitrine você pode colocar o que você quiser. E como a gente tem um storytelling muito forte, hoje em dia, eu posso dizer, a única coisa que eu ouso dizer é que a gente faz toda essa historinha, esse acompanhamento forte, a gente consegue implementar muito bem a cada marca que nos procura. Hoje a gente tem um leque muito grande, né, de clientes que nos procuraram, mas mesmo assim eu ainda não consigo, sabe? Eu ainda tenho essa dificuldade de encontrar de achar, né? Sim. Então, hoje em dia também eu percebo que tem muita gente querendo ser influenciadora. Parece assim que é algo como se fosse glamuroso. Tem pessoas que acham assim, eu quero ser influenciadora porque eu vou ser convidada para os eventos, eu vou receber mimos, press kits, mas existe uma responsabilidade muito grande por trás. Existe um compromisso muito grande por trás. Como é que você percebe isso hoje? Quais são as suas dificuldades hoje quando você vê a parte da influenciadora tendo todas essas responsabilidades? Eu sempre prezei bastante pela credibilidade, né? Eu costumo dizer que eu demorei mais para crescer porque eu escolhi o caminho mais difícil, que é aquele mais honesto, aquele que recusando propostas como, você sabe, né? Os jogos de azar, que está em alta agora, hoje em dia. E parece que eles não têm esse senso de responsabilidade no cenário atual. É tanto que a maioria das notícias que a gente vê sobre influenciadores são depreciativas, né? Não são elogiando, não são prestigiando. E aí isso é muito ruim para a gente que tem esse senso de responsabilidade maior, porque a gente acaba indo no meio, né? As pessoas não separam o joio do trigo. Então, a minha responsabilidade é ainda maior, de convencer o empresário que aquele meu trabalho é sério, de mostrar para ele que traz resultado, de trilhar toda uma história que traga essa credibilidade, porque, querendo ou não, as marcas, elas veem também o seu histórico, né? Não sei se eu posso citar uma marca Pode, nacional, sim. o Boticário, por exemplo. Eles me levaram para o São João de Caruaru, porque eles são patrocinadores oficiais da cultura e dos eventos aqui do Nordeste, e me chamou também para eu cobrir o Lollapalooza, né? Eu fui a única influenciadora do Piauí que foi convidada para ir para o evento, e eu fiquei pensando, por que eu fui chamada, dentre tantos outros influenciadores maravilhosos que nós temos no nosso estado? Aí eles falaram que fizeram todo o estudo, não é uma coisa aleatória, e aí que eu tive essa percepção, né, do caminho que eu estava trilhando, da importância de você construir uma carreira sólida, sabe? Uma coisa linear. Hoje em dia, os influenciadores ganham fama muito rápido, né? Porque o TikTok veio trazendo essa coisa muito espontânea e acho que eles se perderam nessa parte da responsabilidade, né? É verdade, porque muita gente descredibiliza a parte da influenciadora ou do influenciador, achando que não é uma profissão. E existe muita responsabilidade. É você ter que ter ali o contato com o empresário, entender toda a história da empresa, qual o objetivo que quer alcançar, quem é o cliente ideal daquele negócio. É você realmente acreditar naquele produto ou serviço para poder divulgar. Então, existe toda uma gestão dentro da profissão influenciadora. É uma profissão realmente que você todos os dias tem que fazer, independente de você estar disposto ou não, você tem compromissos. E isso, às vezes, termina que as pessoas acham que ser influenciador é só ir lá, fazer uma dancinha, postar algo
e divulgar. E não, existe todo um trabalho por trás. Não pode ser de qualquer jeito. De forma alguma, até porque, como você mesmo disse, você ficava o tempo inteiro preocupado. Será se eu vou converter em vendas? E eu acredito que isso é um diferencial. Porque tem muitos influenciadores que eles não querem nem saber se o que eles estão fazendo vai trazer retorno. Eles querem receber e pronto. Então, quando eu vejo um influenciador focado ali, peraí, será se o meu conteúdo vai trazer um retorno, vai trazer um ROI para a empresa? Isso, para mim, é um diferencial. Você concorda? Concordo. Não é obrigação, claro, né? Sim. Ninguém lhe contratou para ser vendedor, mas eu acredito que é um diferencial. Ultimamente eu tenho convivido mais, né, com outros influenciadores, principalmente de outros estados. E eu tive um choque de realidade, porque eu roteirizo, eu edito, eu estudo e eu faço toda a parte do Pra Onde Vamos Hoje, sou eu que faço. Eu acho que isso é até um impedimento para o meu crescimento, mas é um assunto para depois, né? E eles não, eles só estão ali de corpo presente. A empresa que contrate um videomaker, um editor, que briefe ele, que mande o roteiro, ele só decora como se fosse um ator, a fala, e pronto. E é só a presença dele ali. Não precisa fazer mais nada. Ou eles estão certos, ou nós estamos certos, Eu né? acho que eu tô errada. Eu acho, porque eles têm mais dinheiro que eu. Às vezes você entregar demais pode ser um erro. Ou não saber gerir, né? Não saber entregar para outras pessoas, delegar funções, que eu acho que esse é meu grande erro. Não saber delegar funções. Isso pode se tornar um gargalo, realmente, porque você termina sendo tão perfeccionista, termina achando que só você vai fazer bem feito e deixa de crescer porque não quer passar algumas responsabilidades para alguém, porque você ainda não acha que aquela pessoa é competente. Eu sei, eu vejo seus posts. É um prazer ter você lá vendo, eu vejo né? seus posts lá, digo, olha, tá vendo isso bem aqui? Aconteceu comigo mesmo. Realmente é uma dor real. Os empresários deviam abrir os olhos para isso aqui. E hoje a minha maior dificuldade é o empresário entender que fazer uma gestão eficiente traz mais dinheiro para ele. Eu falo muito que quem ganha dinheiro é o empresário que ganha dinheiro em cima de mim. Ele vai lá, paga a minha consultoria, paga o meu método, mas o que ele tem de ROI, que é o retorno sobre aquele investimento, é algo enorme, imensurável. Porém, ainda na mentalidade das pessoas, isso ainda é como se fosse um gasto. Eles não valorizam tanto o investimento nessa parte. E eu vejo muita gente abrindo empresas sem sequer ter uma modelagem financeira, ter um business plan. E isso é natural, porque nós não fomos educados para isso. Culturalmente falando, no Brasil, a gente tem essa mania, né, esse hábito de achar que qualquer coisa para o crescimento é um gasto, não é um investimento. Então, para que eu vou investir se já está aqui, eu tenho vários problemas no dia a dia, eu estou sobrecarregado, mas está entrando dinheiro e aí continua assim, não se organiza, não prospera ainda mais, né? Não atinge o potencial máximo por causa disso, né? Por causa desse pensamento. Exatamente. Isso é uma grande dor que eu sinto hoje dentro do trabalho que eu ofereço. É de ainda ter que convencer a pessoa de que é um investimento. Mas eu acredito que daqui a uns 2 anos nós teremos aí um outro cenário. Mas você falou aí sobre a questão do Boticário, de você ter sido convidada para um evento nacional. Como é que você percebe essa força das empresas regionais, dos profissionais regionais com conteúdo nacional? Eu estudei para saber mais sobre isso, porque na época até eu me questionei o que eu estava fazendo lá, né? E aí eles disseram que o pessoal de São Paulo e das empresas que eu consultei, eles disseram que os micro-influenciadores são tão importantes quanto os macro-influenciadores, porque eles têm um contato maior com o público. De que adianta você ter 1 milhão de seguidores, mas você não consegue converter em venda nem 10, nem 20, porque é nacional, entendeu? Sim. É muito grande. E quando você está ali pequeno, mais regionalizado, você consegue ter uma abrangência maior ali, uma comunidade. Aí eu fui ver a importância da comunidade no off também, do influenciador estar presente em eventos ali para ficar perto da população, ficar perto dos seguidores, entendeu? Eu acho que a importância dos influenciadores regionais é essa, que a gente consegue ter uma proximidade maior do que... por exemplo, eu queria usar uma pessoa que é bem famosa, o Bom Talvão, por exemplo, ele é bem famoso no Brasil todo,
A gente acha ele super legal. Várias agências contratam ele. O Boticário, por exemplo, já contratou, mas eles não abrem mão dos pequenos e micro-influenciadores, porque eles sabem que quando gera uma identificação maior, entendeu? Sim. Quando alguém do Piauí vê alguém daqui lá, é como se ele estivesse sendo representado. É como Sim. se ele se sentisse lá também. E também eu acredito que é um ponto que muitas vezes esses grandes influenciadores, eles cobram um valor muito alto por já ter chegado em uma fama. Às vezes não converte tanto, né? Isso. E o microinfluenciador, ele tem um ticket menor, porém, ele termina, às vezes, convertendo mais, entregando também todo um material diferenciado. Eu percebo muito isso, às vezes, também. Porque, por exemplo, imagina que eu quero contratar a Tássia Naves para a minha loja. Será se o meu faturamento consegue converter? Não, mas eu tenho alguma influenciadora, aqui uma micro, que vai converter muito mais. Por conta do Da budget, né? Do meu identificação. orçamento. Para além do comercial, né? Esse influenciador que está aqui, ele gera uma sensação de pertencimento, de identificação. Entendeu? Porque ele é daqui De as humanização pessoas... De também, humanização. Né? Então, essa parte orgânica é muito importante. Tá vendo? É um universo muito complexo. Muito mesmo. 10 anos para aprender todas essas... E qual é o seu diferencial hoje como influenciadora? Por que que as empresas podem confiar e devem escolher a Taido para onde vamos hoje para divulgar o seu negócio? O que que você considera que você tem como diferencial? Agora você me pegou. Não seja tão crítica com você, tá? Hein? Olhe para você e pense assim, o que é que você tem que realmente é? Eu vejo em você comprometimento, eu vejo em você verdade. Eu acho que a gente tem muita... Eu digo a gente porque hoje eu e a minha irmã, nós estamos à frente, né? Sim. E eu acho que nós temos muita responsabilidade, sabe? Com o empresário e com o consumidor. A gente procura fazer essa consultoria meio até que informal. Dizer, olha, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, a gente vai fazer, mas eu acho que tem esses pontos que devem ser observados. E a gente não entrega um conteúdo qualquer. Não vai lá e só diz assim, ó, eu estive aqui, um story marca o lugar. Não, são vários stories, tem toda aquela historinha, tem todo o contexto, sabe? Eu acho que esse é o nosso principal diferencial. A gente se preocupa com isso e, dada a nossa história, nós temos bastante credibilidade. Me fala mais um pouco sobre a tua irmã. Quando foi que ela entrou no projeto? Como foi que surgiu? Porque começou com você lá atrás. Só comigo. E aí, sua irmã hoje faz parte. Fala um pouquinho como foi isso. Ela estuda, acho que medicina, a minha irmã faz medicina, tá no internato agora. Sim. Bastante puxado para ela tá dando os plantões. Mas ela sempre foi muito inteligente, né? Até na época que ela estava estudando para o vestibular, ela passou sozinha, sabe? Ela sempre foi assim. E ela sempre gostou muito de estar ali presente. Nós sempre fomos muito unidas, né? E aí, os lugares me chamavam e não chamava ela. Aí eu ia de graça pro camarim, pro camarote, para todo lugar, e ela não ia. Tinha que e pagar. Eu ia ficar sozinha. Aí vem a parte engraçada, porque eu pagava a entrada dela e ela ia com 1 quilo de alimento debaixo do braço, 1 quilo de açúcar. Eu digo, não, tá errado. Eu vou botar a Rebeca, porque se ela não for, eu não vou. Então, a minha irmã vai estar sempre comigo. E eu sempre fui muito envergonhada. Então, todo mundo que me conhece, que vem falar comigo, Tainá, eu digo, olha a minha irmã. Aí eu boto na frente. E aí ela toma de conta. Eu digo que ela é a parte social. Ela conversa com as pessoas, ela constrói relacionamentos, ela fala com as pessoas mais que eu. E aí, é assim que ela entrou. Para ela fazer parte também, ser convidada para ela ter a mesma coisa que eu, né? Para equalizar e também para me fazer companhia. E um ponto interessante é que irmã, por mais que se ame, sempre tem as desavenças. Você acredita que entre vocês duas tem muitas desavenças? Vocês são muito opostas? Ou vocês são aquelas irmãs que, tipo assim, Karine, 1% de problema, 1% de briga, a gente se dá muito bem. A gente se dá muito bem até porque não tivemos escolha, né? Só somos eu e ela, e a gente sempre foi muito unida, né? Nossos pais sempre deixaram nós duas à mercê uma da outra. Então, a nossa única opção mesmo era ajudar uma a outra a prosperar. Então, a gente não teve esse espaço, né? Para criar essas desavenças, entendeu? Veio com
a rotina, porque é muito pesado, é muito puxado, é muita coisa. Teve um dia que a gente passou por 9 lugares. Ela já tinha vindo num plantão. Eu já estava exausta, muito cansada. Mas a gente aí se cansa tanto que acaba nem brigando também. Então, é 1% mesmo Mas de... você falou algo muito importante. Eu sou mãe de 4 filhos. Uhum. E eu falo que a mãe e o pai... E na minha percepção, a mãe, ela tem um poder muito grande de fazer a união entre os filhos. Uhum. Eu também sou muito assim na minha casa. Lá não tem essa questão de ciúmes. Um filho não tem ciúme do outro. Eu sempre prezo pela união deles, pela parceria. Então, não existe esse negócio de um brigar com o outro e ficar sem se falar. Não. Lógico que, de vez em quando, eles batem de frente, têm as diferenças, mas com respeito. E eu acho muito interessante isso, quando você trouxe na sua fala, porque os pais, eles são muito responsáveis pelos frutos dos filhos, né? Uhum. Isso aí é um ponto que eu tenho refletido muito. Porque eu detesto essa questão de um filho ter ciúme do irmão, porque a mãe gosta mais de um ou privilegia mais um. Então, eu sempre fui muito atenta a isso, para mostrar que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu amor, cada um tem o seu lugar. A sua identidade, né? Sim. É muito importante. Eu e a Rebeca, nós não somos iguais, né? A gente tem uma identidade própria bem diferente uma da outra, né? E a mamãe sempre priorizou por deixar cada uma, assim, dizer, olha, a Rebeca é desse jeito, a Tainá é desse jeito, mas as duas convivem. Eu acho que isso nos trouxe uma percepção ainda melhor das nossas relações para com os outros na vida, né? É igual a escola, é essencial para você saber conviver em sociedade, que se você não conseguir lidar com seu irmão... Com quem você vai conseguir lidar, né? É uma máxima um pouco grande, assim, um grande que eu digo assim, generalista, mas que funciona, sabe? Que você consegue trazer um pouco mais daquela harmonia, que você consegue desenvolver o seu jogo de cintura. Seu irmão é seu primeiro melhor amigo. É verdade. Você me falou aqui, antes da gente começar a gravação, que se formou em Direito. Passou na OAB, viveu naquele mundo. Eu também sou formada em Direito, também passei na OAB e fiz a transição de carreira. Me fala um pouquinho como foi essa tua vida no mundo jurídico. Na época da pandemia, né? A gente fechou o escritório, cada uma tomou o seu rumo, que era com as minhas amigas. Ah, você chegou a ter um escritório de advocacia. Sim. Então, vamos lá. Essa parte aí eu não estava sabendo. Então, Sim. você se formou em Direito, Sim. passou no Eu OAB. era estagiária no tribunal, e aí eu fiquei por lá, trabalhando no Sejusc, né, como mediadora. Tive o escritório, cheguei a advogar. Foi uma experiência, assim, incrível, porque, assim, o primeiro caso que eu peguei como advogada foi de dentro, assim, foi dentro da minha área, né, que já era na separação de casais, a vara de família, todas essas coisas, foi dentro dessa área. Eu ganhei bastante dinheiro, só que me desgastou tanto que me fez refletir minha vida inteira. Eu digo, não, ou eu foco somente nos concursos, ou então eu vou procurar outra formação para mim, porque isso daqui não vai dar certo. Porque eu ganhei, né, deu tudo certo, a cliente saiu satisfeita, mas a que custo? Eu fiquei com os nervos à flor da pele, assim, eu digo, gente, eu sei fazer isso aqui, mas eu não quero mais. Aí, pena que eu não posso contar, porque, né, mas eu não quero mais, eu tomei essa decisão. Olha, um parêntese, eu também decidi sair da advocacia quando eu vi um advogado. Ele já tinha seus 55 anos de idade, nós estávamos na antessala esperando para falar com um juiz. E aí ele falou para mim que estava muito apressado, precisando ir embora, porque ele tinha que tomar alguns remédios. Aí ele perguntou se poderia falar com o magistrado antes de mim, porque ele já estava com o bolso cheio de remédios e que ele tinha esquecido um da pressão. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Ele, doutora, deixa eu lhe dizer. Isso aqui é algo que vai ter na sua vida quando você tiver a minha idade. Em torno de 55 anos, você vai ter que andar com um bolso cheio de remédios. Aí eu fiquei assim, Eu disse, eu não quero isso para a minha vida. E, realmente, a justiça, o sistema, por mais que nós tenhamos muitos profissionais competentes, ainda falta muita mão de obra. Ainda demora muito. A justiça em si ela é lenta por conta da lei, né? Inclusive. Então, assim, era algo que me martirizava muito. E eu disse, nossa, eu também preciso procurar uma outra coisa. Porque era como se fosse um desgaste. A gente não pode ter medo de fazer a transição de carreira,
sabe? Eu acho que esse passo de fé, esse passo no escuro é desafiador, dá muito medo. Eu digo isso porque eu fui empurrada, né? Eu teve essa parte que eu disse que não queria mais, mas eu continuei fazendo. Só que veio a pandemia, não tinha outra opção. E aí o Instagram começou a dar mais dinheiro, né? E aí eu disse, não tive essa opção, assim, essa tomada de decisão consciente. Eu sabia que eu não queria mais, mas eu não tinha coragem. E aí Deus me colocou nesse caminho e eu digo, não, onde ele me colocar, eu vou prosperar. E aí deu certo, entendeu? Eu tenho muito não tenho esse medo de trabalhar. Eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Hoje em dia, a pressão é grande? É, mas pelo menos não é como era antes, né? Então, eu acreditei, eu confiei e investi nisso. Realmente é bem desafiador. Eu também sofri muito para poder fazer essa transição de carreira. É. Eu achava assim, nossa, eu passei tanto tempo estudando e agora desistir é como se fosse um fracasso. E eu também tinha muitos clientes, eu conseguia fazer muitas defesas orais, eu ganhava muitas causas, ganhei muito dinheiro também com a advocacia. Mas eu falo que não era o que me fazia pular da cama todos os dias. Não era aquilo que me motivava, não era aquilo que realizava, que me dava, assim... Vontade de viver. Isso. E quando eu fui para essa parte de treinamento de pessoas, trabalhar com empresas, com gestão, isso mudou totalmente minha percepção. É como se eu pulasse da cama todos os dias para poder fazer os atendimentos, para poder realmente trazer a clareza, a solução. E falando em gestão, eu sei que é um assunto um pouco delicado quando nós vamos aprofundar isso. E eu quero que você se sinta bem à vontade, até porque nunca vamos ter uma empresa perfeita. Eu sempre falo, não procure ter uma empresa perfeita. Procure iniciar. 1% todo dia é igual à academia. A academia, a gente vai um dia e no outro dia dá uma preguiça. E aí você vai buscando constância, disciplina, e você vai investindo, aí depois você muda a alimentação. Assim também é a gestão. Ora, ninguém aqui se formou em administração, ninguém aqui é um expert que já nasceu sabendo de tudo. Nós, brasileiros, nós empreendemos por necessidade, exatamente porque nós estamos cansados de trabalhar ali de carteira assinada, ou porque nós estamos cansados de cumprir horário, enfim, ou porque realmente queremos ganhar mais, queremos ter liberdade de tempo, uma série de fatores. Do mesmo jeito que tem pessoas que amam trabalhar para os outros. Tem gente que ama ser CLT, tem gente que ama ser funcionário. E eu digo que o bom da vida é você se encontrar. Mas me fala, hoje você tem uma empresa, que é uma empresa, você tem uma marca forte, e isso é um fato, você tem uma marca forte. Como é que você consegue fazer a gestão do seu negócio hoje? Eu encontrei bastante dificuldade, né? Principalmente nessa parte comercial, porque eu cheguei num platô que eu não consigo mais crescer, porque eu não tenho esse espaço para pensar, para prosperar, eu preciso ramificar, eu preciso delegar funções, sabe? Então, ainda bem que você disse que não existe empresa perfeita, porque eu tô presa nesse impasse. Sabe quando você racionaliza demais as situações, você tem conhecimento das soluções, mas você simplesmente não consegue, você se sente paralisado? Sim. Pois é nesse momento que eu me encontro agora, nesse platô, sabe? Que eu preciso delegar as funções, eu preciso... para onde vamos hoje, até agora, não sou eu que faço a proposta para os lugares. Eu nunca precisei me oferecer e dizer assim, olha, tá aqui, eu tenho esse Instagram, eu quero que eu me contrate, meu serviço é muito bom. Não, sempre são as empresas que vêm. Mas várias pessoas já me disseram, Tainá, você precisa fazer um Media Kit maior, uma proposta, chegar na empresa, você não quer o supermercado na sua carteira de clientes? Vá lá e converse com eles, sabe? Tem uma pessoa em Fortaleza agora que está vindo, né, fazendo toda essa assessoria, e ele diz, Tainá, você precisa ter coragem, você precisa se lançar e eu não consigo, sabe? Isso é um ponto importante e eu sou até um pouco, diferente. Ontem mesmo eu estava com uma cliente e ela veio para mim com uma ideia. Na hora que ela falou, como eu já conheço todos os números dela, eu falei, não é a melhor solução. O que eu te oriento é isso, é você seguir por aqui. Aí ela, nossa, Karine, eu não tinha nem pensado nisso. Então, sempre que eu vejo, e eu percebo muito que as pessoas que estão de fora, elas terminam dizendo assim, eu acho que você deveria fazer isso. Eu acho que você deveria fazer isso.
O que eu, Karine, falaria para ti hoje, no momento, por exemplo? O tamanho que está a sua marca, o tamanho que está seu Instagram, você já tem uma cartela de clientes muito grande. E aí é onde está. Será que essa cartela de clientes, ela precisa aumentar ou eu preciso trabalhar de outra forma esses clientes para que novos que venham, eles já entrem com a outra pegada? Eles já vão entrar eu cobrando um valor mais alto, porque eu já tenho uma cartela de clientes que mantém o meu platô de faturamento. Claramente eu percebo que o seu problema não é venda. Eu percebo que o que falta realmente é uma valorização dentro da sua marca. Eu entraria de uma outra forma. Eu jamais iria aumentar suas vendas, até porque você tem tempo limitado. Vamos supor que você atenda 4 empresas por dia. Você me disse que um dia atendeu 9. Isso lhe sobrecarrega. Então, chega um momento que a gente precisa aumentar o ticket médio, que é exatamente o valor do serviço para quem vai chegar. E os que eu já tenho, eu preciso manter dentro da minha cartela, porque ele já me traz um faturamento. Então, assim, é um olhar que eu considero muito diferenciado. Eu acredito que hoje a sua marca, ela não precise realmente estar indo atrás, às vezes, de algum novo cliente. Mas aquele novo cliente, ele tem que ter desejo de entrar na sua marca. Como os outros tiveram. Exatamente. Tá vendo, gente? Karine Canabrava ao vivo aqui, dando a consultoria para vocês. É isso que ela faz. Eu amo olhar essa estratégia, mas com um olhar de números, porque claramente eu sei que você tem um platô, você já está no seu platô. Sim, tá vendo, gente? É isso que ela pode fazer dentro da sua empresa, rápido assim. Ela fez em 10 segundos para mim. Olha aí, tá vendo? E nem foi combinado, né? Eu tenho uma cliente agora que ela é Nutri. E ela vive mais ou menos o que tu vive. O quê? Ela já tem uma cartela de clientes. Ela já tem um faturamento X. Ela não tem mais vaga na agenda. E como é que ela vai vender? Como é que ela vai atender uma pessoa se ela que é a profissional? Então, tudo isso a gente precisa analisar. E eu analiso isso de uma forma trazendo consciência para o dono do negócio, né? Para o empreendedor, para o empresário, e ele consegue perceber e dali sim surgem outras possibilidades para aumentar o faturamento. Porque até aí você já conseguiu ir só. Você já chegou realmente nesse platô. Mas o mesmo time que lhe leva a esse platô não é o mesmo time que vai fazer você evoluir e aumentar esse faturamento. Então, assim, de cara aqui conversando, eu percebo que seu problema não é venda. Não é de forma alguma. Pelo contrário, você tem uma marca extremamente forte. Se você tinha alguma dúvida, hoje você vai sair daqui com a certeza que eu estou lhe dizendo, que você tem uma marca extremamente forte. E para que serve uma empresa? Uma empresa serve para tornar uma marca forte, para futuramente, se você quiser, ela ser uma empresa valiosa, ter um valuation, um valor alto, onde você consegue realmente vender. É o que aconteceu com a Nativosa, é o que acontece com várias startups. Então, quem tem um negócio tem que pensar nisso. Tem que ter essa mentalidade de investidor. E isso também é um desafio. Um grande desafio. Para você ver o valor da ambiência, né? Você está no lugar, você escuta várias vozes e acaba se desvalorizando e indo por caminhos que talvez você não fosse trilhar, porque você escuta a opinião de quem está de fora e que não é especialista. Então, quando você se reúne com pessoas que tem o mesmo propósito que você e tem outros tipos de visão, né? Lá na frente tem um macro, vê o macro. Você está aqui, você está dentro do problema, quem está no olho do furacão não consegue perceber qual solução que vai tomar. Mas quando você encontra uma pessoa como você, não, você consegue ter um norte, é uma coisa mais tranquila, você se sente até mais, como é que eu posso dizer, seguro, né? Em relação a qual caminho trilhar. Isso é muito legal. Exatamente. Você trouxe uma fala, disse assim, Karine, eu racionalizo muito. Mas é muito bom racionalizar. Eu falo que não tem necessidade de você ir ali num determinado lugar e vai subir uma escada, você subir do primeiro degrau para o 10º. Sua perna nem consegue chegar lá. Não consegue. Nem que você quisesse. Mas se você começar a subir o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, você vai chegar no 10º. Então, para que essa pressa de esticar as pernas e, por exemplo, ter um acidente, se eu estiver lá na escada 10 e quiser descer aqui para o primeiro degrau, certamente vai acontecer alguma coisa comigo. É o passo maior que a perna, né? E aí, infelizmente, a pessoa pode se dar mal por uma coisa que ela achou que pudesse arcar e não consegue. Exato. Recentemente eu vi um caso desse aqui em Teresina, não posso citar agora, mas eu penso que
a pessoa se viu muito grande, tomou um passo muito grande e acabou entrando no... Não oferecer a qualidade, entendeu? É igual uma empresa que faz poucos produtos e aí começa a fazer muitos e não tem a mesma qualidade daquela do início, né? Daquela que ela fazia manufaturado. Eu falo uma frase que eu sempre penso nela. Comece pequeno, pense grande e você vai crescer rápido. Porque crescer, ora, imagina que eu vou abrir um negócio, eu te chamo para tu fazer uma propaganda minha. E aí aquilo bombou. Só que eu não tinha estrutura. Hoje, meu trabalho ele é extremamente personalizado. Então, o que adianta eu contratar um influenciador para poder fazer uma divulgação minha se chegar a 30 clientes eu não consigo atender? Porque senão eu vou perder minha qualidade, eu vou ficar louca, eu não vou ter tempo para os meus filhos. Ou seja, eu vou ter um burnout e uma série de coisas. Aí eu vou ter que aumentar a minha capacidade produtiva, mas será se é viável? Será se me dá lucro? Ou é melhor eu ter os meus clientes selecionados? E tudo isso eu consigo ver claramente quando eu pego e coloco tudo em números. Isso traz toda uma clareza. Isso vai te mostrar, Tainã, tu só vai conseguir ir até aqui. Aqui, o que é que você tem que fazer agora? É esse outro passo. E aí você cria o quê? Estratégias. Mas o que é que eu percebo hoje? Que as pessoas querem criar estratégias sem ter a base. E aí terminam fazendo o quê? Se atropelando, se frustrando, se sobrecarregando, vivendo fadigada, vivendo sem dormir, aumentando folha de pagamento, aumentando custos. Ah, não, agora vamos ter que abrir um ponto, vamos ter que reformar. Será que isso é necessário? Uma vez você falou uma coisa muito interessante, então, no meu sonho. Falou assim, olha, você vai crescer a ponto de ter a liberdade de demitir clientes. Esse cliente aqui não está compensando para mim. Tchau, eu digo, meu sonho. Agora, isso é meu sonho, porque é chegar e dizer que não compensa, né? Essa fadiga, não compensa não faz parte da minha estratégia. Sabe? Ter essa tranquilidade de dizer assim, olha, infelizmente a gente não trabalha dessa forma. Meu sonho é chegar nesse momento. E isso é capaz de chegar. Isso chega mais rápido do que você imagina. O que precisa é você entender quem é o cliente ideal. Qual é o cliente que eu teria 10 desses clientes para mim? E você vai começar a comunicar com aquele cliente. Teve algo que eu percebi dentro da minha consultoria. E hoje eu penso assim, eu tenho que falar com esse cliente. Porque se eu falar com um cliente que não seja esse, ele vai ter muita dificuldade de compreender, inclusive até de pagar o valor que eu cobro. Por quê? Porque nem que ele queira, ele vai conseguir. Então, assim, é algo que você precisa realmente observar quem é o seu cliente. Quem é o cliente que você consegue fluir, que você consegue fazer, com que você consegue entregar, que vai te trazer retorno. Gestão é apaixonante. Inclusive, você fez até o FGG. Sim. Eu fiquei super feliz em ter sua presença lá. É até importante que na próxima edição, se você quiser participar de novo, é muito bom, porque eu falo que tem cursos que você tem que fazer 3 vezes. Teve cursos que eu tive que fazer 3 vezes para a minha chave virar. E o FGG, que é a Formação de Gestores e Gerentes, ele é um curso que eu digo muito completo, porque realmente eu pego a empresa de uma ponta à outra. Então, é muita informação. Mas você sai de lá com a outra visão. Toda vez tem um insight diferente, porque querendo ou não, lidar com pessoas é muito dinâmico. E a Karine de hoje não é a mesma de amanhã, já vai te trazer novos ensinamentos. Então, eu concordo plenamente com o que você disse de fazer várias vezes o mesmo curso e fazer esse acompanhamento, porque de lá você já sai com outra cabeça. Eu já saí com outra cabeça, já decorei várias coisas que você disse lá. Como foi Agora, a tua experiência? colocar em prática é outra história, entendeu? Aí, por isso que precisa da consultoria, do acompanhamento depois. Não basta fazer o curso, tem que ter o acompanhamento. O curso é uma parte, mas a consultoria, o que foi que eu entendi? Que o empresário ele não tem dificuldade de aprender. Não. Você sabe, você vive isso todo dia. Tem dificuldade de aplicar. Aplicar, porque é muita coisa. Imagina, você tem que pensar no conteúdo, você tem que pensar no cliente, tem que atender o cliente. Tem tanta coisa para fazer e ainda parar e ter que fazer. Não, então o que foi que eu implementei no meu método? Nós fazemos com você. Você vai falando e nós vamos fazendo. E várias outras coisas a gente consegue fazer sem o dono precisar estar. Quando ele já tem um gerente, quando ele já tem algum funcionário, a gente consegue dar esse alívio para o dono. Então, isso é muito importante dentro do negócio. Até para ele ter uma vida, né? Porque hoje em dia a gente se entrega tanto, o trabalho é o centro que você acaba perdendo as coisas que vão acontecendo ao redor.
E só focando no trabalho. Com certeza, por isso que eu digo, tem que organizar a empresa, se livrar da sobrecarga e colocar mais dinheiro no bolso do dono. Para quê? Para que ele possa gerar mais empregos, que ele possa crescer e gerar mais oportunidades. Tudo isso você consegue fazer quando você tem uma clareza, você tem um direcionamento certo. Mas me fala, como foi para você sair do hobby ali, daquele negócio que você começou ali sem nem entender, para uma empresa mesmo profissionalizada? Como foi essa mudança na sua vida? Foi um choque muito grande, porque basicamente foi exatamente isso que você disse. Do nada. Não tinha sido preparada, ninguém me ensinou, ninguém me ajudou. Do nada me colocaram, por exemplo, para eu fazer as mídias do shopping. Ó, vai e faz. Como? O que eu tenho que fazer? Como que tem que ser, né? O que eles esperam de mim? Sabe? Tem toda essa... Eu tive que ter toda essa sensibilidade, essa percepção por trás para poder entregar o que eles queriam. E nem eles não sabiam o que eles queriam. Porque era tudo muito novo. Sério, não, eu vou contratar para poder ter um rosto aqui. Eu estou usando esse como exemplo. E aí, a partir disso, é que eu fui construir uma narrativa. Tá, não, você precisa emitir nota fiscal. Eu digo, então, minha empresa, MEI, vou emitir nota. Como é que emite? Vamos atrás de um contador. Então, foi devagar, mas foi um baque, mas eu consegui dar conta. Mas foi muito difícil para mim. Até hoje na verdade. Porque estão me colocando nas coisas, eu digo, meu Deus, Senhor, eu não estou preparada. E Deus vai lá e bota. Eu digo, não, se o Senhor me botou aqui, eu não posso decepcionar. E aí eu vou lá e faço. E é isso, é como eu falo, depois que você cai na boca do povo, depois que as pessoas lhe conhecem e que a marca fica forte, pronto. E é o que acontece hoje com você, porque realmente eu acredito muito na sua marca. Inclusive, nós fizemos até alguns conteúdos lá na Fert Escova, depois eu consegui perceber, quando eu ficava pensando, como eu posso trazer o para onde vamos hoje? E aí eu pensei na Fert Escova participando também. Até porque tem dias que você está ali, para onde é que eu vou? O que vai ter hoje na cidade? Então, lá no teu Instagram, ele traz todo esse direcionamento. Basta ficar lá andando que você consegue exatamente. Ver. Quando eu fui lá, eu fiz até como se fosse o dia da Rebeca. E toda vez que ela aparece, todo mundo gosta bastante. Porque ela mostra um pouquinho, né, lá no hospital. E ela tá sempre nesses dois mundos, da mídia, dos shows, dos restaurantes e também trabalhando e estudando. Então, quando você falou da Festa Escova lá no seu curso, que era para mulheres que queriam um serviço de qualidade, mas que não tinham tempo, a mulher que não abre mão de si, né? A Festa Escova é isso, né? Para a mulher que quer uma coisa rápida, mas que não consegue marcar horário, eu digo, pronto, perfeito. A Rebeca vai sair do internato do plantão, mostrando, filmando que está lá e que tem que ir para uma festa ou algum lugar e sai de lá revigorada. Pronto, já vou montar em cima dessa estratégia. E aí as meninas da sala dela já tiveram mais essa proximidade, porque eu confesso que eu antes não tinha essa proximidade com a Festa Escova, porque eu via ali só como uma coisa rápida, mas que não fosse atender minhas necessidades, assim, sabe? Eu nem sabia que não precisava marcar. Eu cheguei lá e falei assim, mas eu não marquei a hora. Ela falou, não tem problema, a gente vai fazer. E elas realmente fizeram muito rápido. No dia do show do Alok, elas fizeram as unhas, o cabelo e a maquiagem, pronto. Perfeito, um serviço de qualidade incrível e muito rápido. Eu fiquei chocada com a qualidade e com a rapidez. E a gente não tem uma pessoa que nos atende que diz assim, essa é minha preferida. Não, todas as vezes foram pessoas diferentes do time e elas entregaram o mesmo resultado. Bom, eu digo, não, é bom mesmo, gostei. eu sou assim, eu sou muito sincera. Infelizmente, eu não tenho filtro. Se não fosse eu dizer assim, olha, Karine, você precisa que um entregue todas, entregue o resultado e todas entreguem o resultado igual. Mas não é isso que acontece. Realmente, não tem essa falha. Elas todas entregam. Eu não consigo ter uma favorita, porque todas elas, um dos poucos lugares que eu confio, assim, de olhos fechados. Pronto, preciso fazer tal coisa, vou lá e faço. Eu realmente bato palma. Obrigada. E uma coisa que eu digo é que a Fert Escova ela foi muito disruptiva aqui na nossa capital. Uhum. Porque imagina você pegar uma espécie de escovaria, porque lá nós só fazemos escova, maquiagem, pé e mão e penteado. E na época era trança, e com produtos de linha própria. E você posicionar uma marca dessa em Teresina, onde tem a maior parte dos salões, eles são tradicionais, onde os donos eles estão na operação.
Então, eu a não Fert falo Escova nem veio do com uma dono. pegada. Eu não falo nem do dono. Eu falo assim, você tem um cabeleireiro, um escovista favorito. É isso que eu estava querendo dizer. Sim. Dos salões tradicionais tem muito disso. É tanto que quando ele sai de um salão e vai para o outro, o cliente vai junto. É verdade. Entendeu? Na Fert Escova, não. Lá a qualidade é tão grande que qualquer uma que estiver lá, a qualquer momento, vai lhe entregar aquele resultado. Você não cria aquele favorito. Todas vão fazer a coisa acontecer, entendeu? É Isso. muito disruptivo por causa disso, porque a gente vive numa cidade muito tradicional, mas que conseguiu trazer conseguiu abrir esse espaço entre as mulheres para elas irem lá e abrirem mão do preferido e fazerem. Entendeu? Acabou se tornando a marca como um todo a preferida. Isso. E ainda, às vezes, eu tenho uma dificuldade porque ainda tem algumas profissionais e também alguns clientes que Se conectam e terminam tornando preferência. E aí eu vou trazendo a consciência para a pessoa. Eu falo assim, olha, tudo bem que você tem a preferência, mas vamos hoje, que a pessoa está de folga, vamos fazer com outra pessoa, e a pessoa faz, e sabe o que é que acontece? Ela passa a perceber que não tem necessidade dela ter preferência. Claro que tem algumas clientes que ainda são resistentes, mas é o mínimo hoje dentro da nossa operação. Nós recebemos mais de 1.000 clientes mês em uma unidade, né? Nós temos 2 hoje em Teresina, ali na Nossa Senhora de Fátima e na Jockey Club. E dentro disso, eu acredito que menos de 5% tem essa visão de preferência. E lá nós temos uma regra: serviço mal feito tem que ser refeito. Então, lá eu prezo extremamente pela excelência. Os produtos são de extrema qualidade. Se o cliente não gostar, ele pode mandar uma mensagem lá no direct ou no WhatsApp. Eu mesmo procuro entrar em contato com essa cliente, trazer para ela segurança, trazer para ela que ela pode sim falar, até porque lá eu treino muito as meninas a receberem feedback e entender que não é nada pessoal. Ou ela teve realmente alguma situação, acontece, muito raro, nosso NPS é muito alto lá, então, que é exatamente a satisfação do cliente, nós acompanhamos tudo isso. E o bom é que nós facilitamos a vida da mulher. Imagina a tua irmã, que não tem tempo a perder, passa o dia inteiro num hospital e aí quer se arrumar e, às vezes, é em qualquer horário. Então, a Fert Escova, ela surgiu para isso, para a mulher que não tem tempo a perder, uma mulher que é produtiva, uma mulher organizada financeiramente, porque ela também valoriza o seu dinheiro. Nós temos um preço extremamente acessível. Então, assim, e eu fiquei muito feliz em você ter ido lá, ter colocado no seu Instagram. Para mim, foi uma parceria que nós fizemos e você sabe que você tem portas abertas. A Rebeca vai amar saber disso, que ela ama. Falando, não era ela disse, Tainã, eu digo, Rebeca. Não, pode falar, não precisa ter vergonha. Eu tenho, gente, eu não tenho essa coragem. Aqui em Teresina só tem dois lugares que eu digo assim, fulano, eu posso ir aí, que é com o Letício, que a Rebeca chama de seu Letício, e o Pedro da Forno Paulista, porque eu inventei a pizza, mas se não fosse por isso, eu também já não ia. Não, pois não. Você tem acesso livre, quando quiser, é só falar comigo, você sabe disso. E agora que nós já estamos chegando ao fim, me fala um pouco sobre esse novo projeto. Eu já estava aqui esquecendo, você agora tem um quadro na TV. A convite da Roberta Rocha, a gente fez um podcast lá dentro do Outlet, e eu conheci o pessoal da Band, o diretor me convidou, e a Roberta também, para fazer esse quadro dentro do Vem Com a Gente, né? Toda sexta-feira, indicando lugares legais e também falando sobre a agenda cultural de Teresina e também do Piauí, né? Tá vindo aí o Festival de Inverno, a gente vai cobrir, então um leque foi aberto aí ainda maior, esse desafio da TV agora veio para mim. Sucesso. Eu Obrigada. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Conte comigo, conte com a Fert Escova. Foi um prazer te receber aqui no Vem Cá Podcast. Amei nossa conversa. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu me sinto muito bem. Vejo que você realmente é uma pessoa muito verdadeira. Então, quero te desejar muita prosperidade, que você continue sendo essa mulher que realmente tem responsabilidade nas coisas, que seu projeto ele seja cada vez mais abençoado. Então, assim, te desejo tudo de melhor. Muito obrigada pela confiança, por você ter tirado um tempo, ter vindo aqui compartilhar com todas as pessoas que me seguem a tua história. E antes da gente te trazer a tua mensagem final, deixa uma dica para quem quer se tornar uma influenciadora. Fala um pouquinho da tua experiência para que essa pessoa que às vezes está com vergonha ou essa pessoa que às vezes acha que não vai dar certo, o que tu falaria para essa pessoa? Se eu pudesse falar, né?
até para mim, lá do passado, eu queria dizer que o maior conselho que eu posso dar é comece. Dê o primeiro passo e conte a sua história. Seja uma pessoa genuína, porque nem todo mundo gosta de propaganda, mas todo mundo gosta de uma boa história. Então, se você construir essa trajetória de uma forma bonita, todo mundo vai querer escutar. Então, consequentemente, você vai ter sucesso na sua vida. E então, por mais que tenham muitos influenciadores, sempre tem espaço para você, porque você é o único. Então, conte a sua história, seja genuíno, tenha sensibilidade e dê o primeiro passo de fé que vai dar certo. Obrigada, viu? Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer receber hoje essa mulher maravilhosa, a Thay. Espero que você tenha curtido bastante aí. Se você que está aí conhece alguém que possa se inspirar nessa história, já encaminha o link. E claro que eu te espero para os próximos episódios.